Nesse vídeo, vamos comentar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2017, na segunda aplicação, a aplicação PPL. Começando pela questão 91, uma questão que fala de compostagem. Ela diz assim: para a produção de adubo caseiro, na compostagem, busca-se a decomposição aeróbica, ou seja, que envolve oxigênio, que produz menos mau cheiro, seguindo estes passos. Aí ela dá aqui um passo a passo, né? Reservar um recipiente, depositar apenas um dos lados, material orgânico, cobrindo com folhas. Tudo aquele passo a passo, né, para fazer uma composteira. Tem várias receitas aí na internet para quem se interessar e quiser de repente fazer uma, né? É interessante para quem tem um jardinzinho em casa ou até um vasinho de planta, né? Para criar ali um material para adubar, né? Regar o material para umedecer, isso aqui é importante, né? Por causa da atividade microbiana. Proteja o material de chuvas intensas, para não deixar também a coisa ficar alagada, né? De dois em dois. Aqui é que tá uma coisa interessante. Ó. De 2 em 2 dias, transfira o material para o outro lado para arejar. Porque a gente está falando de um processo aeróbico, né? Portanto, revolver, né, o material para que entre, para que o oxigênio, para que os micro-organismos tenham contato com o oxigênio atmosférico, né? Para que a atividade aeróbica deles continue acontecendo. Enfim, em cerca de 2 meses o adubo está pronto, ok. Dos procedimentos listados, o que contribui para o aumento da decomposição aeróbica seria o qual? Seria o 5, né? De 2 em 2 dias, transfira, enfim, para que haja ali a oxigenação do material. Sobre compostagem, como eu disse, assim, na internet tem muito material sobre isso. Por exemplo, uma pesquisa superficial, eu achei aqui uma aulinha, né, uma apresentação de slides dos alunos da USP. Tá aqui o nome dos alunos que fizeram, né, para dar o crédito: Amanda Passos, Letícia Mello, Luiz Salas. Trabalhozinho acadêmico, provavelmente, né? Onde eles falam bastante aqui sobre compostagem. O que é compostagem? Processo de biodegradação controlada da matéria orgânica, decomposição por micro-organismos, melhora a fertilidade do solo. Enfim, tem vários métodos, né, convencionais. Fizeram uma aulinha bem interessante, né? Provavelmente um seminário, né? E tem uma parte aqui quando eles falam da aeração, que ela menciona, né, aquela coisa da. Ó, tá vendo? Uma aulinha bem bonita, bem interessante. É, aqui. A aeração. A aeração pode ser realizada por revolvimento das leiras ou por insuflação ou aspiração do ar contido. O início dos processos anaeróbios podem ser identificados pela presença de maus odores, né? Como estava lá no texto da questão, né? Aqui, decomposição aeróbica que produz menos mau cheiro. Então, assim, vou colocar um link para aquela aulinha lá, mas, de novo, no Google é cheio de materiais, de sites que ensinam a fazer compostagem. É um assunto interessante. Questão 94. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga. Então, de novo, né, um conflito ali entre pessoas que estão produzindo alguma cultura e uma determinada praga que assola aquela cultura. Ela atacava flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha crescia associada às plantas não era destruída, então ela era resistente a essa praga. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene, né, então DNA, certo? Genética, né? Da resistência à praga, algum gene que essa erva daninha continha e que supostamente, né, ao entender dos cientistas, conferia a ela essa resistência a essa praga, eles pegaram esse gene e inseriram nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Então, assim, aquele gene que tinha na erva daninha realmente conferia à erva daninha a resistência a essa praga, e esse gene, uma vez colocado nas flores que estavam sendo cultivadas, também conferiram a essas plantas resistência a essa praga. Tudo isso para dizer o quê? Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção seria classificada? Como uma planta transgênica, né? Você tirou um gene de um ser vivo, colocou em outro ser vivo, né? Transferiu para outro ser vivo, então transferência de um gene, transgenia. Questão 97. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, estabelece os limites máximos de chumbo, alguma norma técnica do CONAMA, né? Estabelece limites máximos de chumbo, cádmio, metais pesados. Perceberam? Chumbo, cádmio, mercúrio, para as familiares pilhas e baterias portáteis. Enfim, vai falar aqui, né, sobre pilhas, sobre gerenciamento de resíduos sólidos, no caso, os resíduos, né, de pilhas e baterias, que é um tipo de lixo especial, que tem que ter uma destinação adequada, né? Bom, os estabelecimentos que comercializam, blá blá blá, pilhas e baterias, repassa aos respectivos fabricantes ou importadores. Basicamente é isso que trata nessa resolução do CONAMA. Resolução CONAMA número 401. Bom, do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esse produto, as pilhas e baterias, seria então, de acordo com as alternativas que foram dadas aqui, a letra E, né, destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes. Então, estamos aqui, né, com a resolução CONAMA número 401 de 2008. Enfim, algumas coisas técnicas aqui, né? Estabelece os limites máximos de chumbo e cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e critérios e padrões para seu gerenciamento ambientalmente adequado e dá outras providências. Isso é uma norma técnica, né? Isso é uma resolução técnica de um órgão como, por exemplo, o CONAMA.
né, que está preocupado ali com as problemáticas ambientais, né, as dinâmicas de resoluções de questões ambientais na sociedade. Então a gente tem, por exemplo, uma lei nacional do meio ambiente, né? Uma coisa assim bem genérica. A Constituição Nacional fala sobre meio ambiente. Lá são postulados bem assim genéricos, né? Temos que preservar o meio ambiente, temos que preservar a mata, a fauna, a flora. Mas para você ir no específico, né? Tipo, por exemplo, o que fazer com uma pilha e com uma bateria? Você precisa de normas técnicas específicas para isso, né? Apenas aquela generalidade lá da Constituição ou das leis não garantem, né? Então você tem normas técnicas de órgãos específicos que vão lidar com essas questões. Eu dei um Ctrl F aqui na palavra adequada, né, e me trouxe no documento a esse tópico aqui. Isso aqui está dentro aqui do artigo 2º, né, das disposições gerais. Olha o que diz. Destinação ambientalmente adequada. Ela define, né, destinação que minimiza os riscos ao meio ambiente e adota procedimentos técnicos de coleta, recebimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final de acordo com a legislação ambiental vigente. Então eu vou colocar um link lá também para aquele documento, né, para quem quiser ler. É uma lei, é uma resolução técnica, né? É uma coisa chata de ler, né? Não é uma coisa que você pega e lê com prazer, né? Todas as páginas saboreando aquilo. Mas para quem tem interessante, para quem tem interesse, né? E para quem de repente vai estudar aí para um concurso, né? Alguma coisa assim, é bem interessante estar familiarizado com essas leis, né? Com essas resoluções, melhor dizendo. E falando, né, em questão da reutilização, tava lá, né? A gente viu lá na conceituação de destinação adequada. Questão número 100. A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico, que é uma questão da física, né? Albert Einstein, outros caras lá, tudo mais. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons, né? Blá blá blá. Vai falar toda a questão física, né, da coisa. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta com selênio, né? Um elemento químico. Película transparente de ouro, um outro elemento. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons. Então essa dança dos elétrons, né, que no final das contas gera ali um fenômeno de interesse, né, elétrico. A película de ouro é conectada à placa de ferro que recebe os elétrons. Então os elétrons literalmente pulam, né, do ouro lá pro ferro, enfim. Também não entendo muito bem isso aqui, mas basicamente, né. E os devolve para o selênio. Então vai do ouro pro ferro, pro selênio, né, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. Ok, o processo biológico se assemelha ao descrito, onde é que tem, né, uma transferência, né, uma cadeia transportadora de elétrons nos moldes que envolve luz, né, que envolve energia luminosa, nos moldes do que a gente está lendo aqui. Na fotossíntese, né, lá nos cloroplastos, tem lá as proteínas lá no tilacode lá dos cloroplastos, né, onde rola ali aquela transferência de elétrons, a fase clara da fotossíntese, então pesquisem aí fotossíntese, né, vejam lá as fases lá, um assunto interessante, e a pessoa teria que saber esse passo, né, para a pessoa poder fazer essa comparação aqui. É interessante, mas lá na mitocôndria também não tem a transferência lá de elétrons, né, nas, na membrana interna das mitocôndrias. Sim, mas lá não tem nada a ver com luz, né? Aqui a gente está falando de uma coisa que tem a ver com luz. E tanto no cloroplasto quanto na mitocôndria tem ali uma cadeia transportadora de elétrons. Como aqui está diretamente relacionado com luz, energia luminosa, a gente tinha que fazer a comparação com a fotossíntese. O texto que estava citado lá na questão é esse aqui, da super interessante, né? Tinha um link lá, Célula Fotovoltaica, de Charles Bronson Dias. Como funciona uma célula fotovoltaica? Uma leitura super curtinha aqui para quem tiver interesse, né? Célula fotovoltaica, descoberta, o efeito fotoelétrico, né? Descoberto pelo Heinrich Rudolf Hertz e explicado por Albert Einstein. Inclusive o Einstein ganhou prêmio Nobel por isso, né? Quando a luz incide sobre substâncias de escola elétrons que circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente que pode ser armazenada. A célula fotovoltaica transforma a luz, natural ou artificial, né, diretamente em eletricidade. E aí a gente pode utilizar, né, a energia do sol para gerar energia elétrica lá naqueles painéis solares, né? Vocês já viram nos telhados das casas tem ali painéis solares, energia solar, que todo mundo fala, né? Enfim, basicamente é isso, é você transformar a energia luminosa do sol através desses componentes, né, enfim, desses materiais que trocam elétrons entre si, forma energia elétrica no final das contas, e a pessoa pode consumir essa energia elétrica. Questão 102, a musiquinha da Asa Branca, de Luiz Gonzaga, todo mundo já ouviu, né, uma música super famosa. Ela fala, né, que braseiro, fornalha, fala terra ardendo, né, dando a impressão de um ambiente super quente, né, a terra pegando fogo, a terra ardente, fornalha, falta d'água, então um ambiente seco, né, que não tem muita disponibilidade hídrica, gado, criação de gado, asa branca, bateu asas do sertão, então essa palavra sertão é muito associada com um determinado bioma brasileiro, né? Bom, o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por, de novo, uma questão que a pessoa não, em momento algum, teve que falar caatinga, né? A palavra caatinga não surge aqui em momento algum,
Mas pela resposta, a gente teve uma questão uma vez do Cerrado, né? Que era essa mesma lógica, assim. Você não tinha que responder Caatinga. Mas pela sua resposta, a questão infere se você sabe ou não de qual bioma está sendo tratado aqui. Índices pluviométricos baixos, na Caatinga, certo? Então aqui a gente tem, né, a fisionomia, né, da Caatinga, um ambiente, né, que tem aquele chão, aquele chão arenoso, né? Você vê que não tem muita água ali, chove pouco, né, apenas em algumas épocas do ano. A vegetação tem todas as adaptações, né, para reter água, para não perder água por causa do calor, né, a transpiração. Então as plantas desenvolveram folhas adaptadas, né, os espinhos, para não perder água, né, na transpiração. E, enfim, além disso, eu coloquei aqui também, né, essa ave, né, essa pombinha, que é a asa branca. Talvez muitas pessoas não sabem que a asa branca, né, é uma pomba, né, é uma ave. É Patagoenas picazuro. Essa aqui que é a famosa asa branca, né? Ela não é uma ave que está limitada à caatinga, não. Inclusive no Rio de Janeiro, a gente observa ela. Ela é observada em diversas regiões do Brasil, muito confundida com uma pomba, aquela columba lívia, né? Padrão, comum mesmo que a gente vê na cidade. Só que ela tem hábitos mais assim. Ela gosta de ficar, por exemplo, empoleirada em árvores, né? Em galhos de árvore. A outra pomba, a urbana, né? Já não é mais de chão, né? Enfim, só pra trazer mesmo essa curiosidade aqui, né? A pombinha é muito bonita, inclusive. Ela faz umas revoadas, assim, uns bandos enormes. Super bonito. E um outro ponto aqui, só pra brincar, né? É que todo aquele texto, a gente nem precisava daquele texto todo, né? Só falando falta d'água, você já infere caatinga, né? Então, assim. Questão 105. Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada, né? Por diferentes condições, temperatura, pH, etc. Fizeram ali alguns experimentos, né? Condições ótimas da atividade enzimática, né? Para a atividade de uma determinada enzima, os resultados estão apresentados no gráfico. O que a gente tem nesse gráfico aqui? Leitura de gráfico é uma técnica, uma habilidade importante para Enem, né? Eixo X, o pH. Então aqui no eixo X a gente vai ter, na verdade, a temperatura e o pH. Tá? Então aqui, por exemplo, 10 graus, pH menor que 7. 20 graus, pH menor que 7. Quando a gente coloca o pH menor que 7, a gente está dizendo pH ácido. Mais ou menos ácido, mais ácido, né? E a temperatura, né? 10, 20, 30 graus. Do lado de cá, os três últimos vão ser um pH também. Agora o pH acima de 7, acima de 8, na verdade, né? Acima de 8. E a temperatura também 10, 20, 30. Então os mesmos níveis de temperatura com os pHs do lado de cá mais pro ácido e para cá mais alcalino. E no eixo Y a gente tem a atividade da enzima. Então, quanto maior a coluna, maior era a atividade, né, da enzima, mais produto essa enzima estava produzindo. Então, só de olhar aqui a gente pode inferir que num pH, numa temperatura de 30 graus, com pH abaixo de 7, essa enzima tinha a melhor atividade dela, né, atividade ótima. Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que tem algumas alternativas, né? Indica que o ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. E a gente pode fazer essa inferência, né? Porque, olha só, eu coloquei aqui uma linha, né, para comparar o melhor resultado dessa enzima em termos de produção, de produtividade, né, de atividade, com o pH alcalino, e comparei ela com o pior resultado dela em pH ácido. Repara que como que o melhor resultado dela em pH alcalino foi pior do que o pior resultado dela em pH ácido. E não tinha nada a ver com temperatura, né? Bom, claro que a temperatura influencia, obviamente, mas assim, em relação ao alcalino ou ao ácido, né? Era mais, como é que eu posso dizer? A relação com o pH era mais importante do que a relação com a temperatura. De novo, tem relação também com a temperatura. A gente observa aqui que temperaturas mais próximas de 30, né, ela tem também uma melhor atividade. Mas a gente não pode ignorar que no pH alcalino ela teve um rendimento muito inferior ao pH ácido. Portanto, a alternativa D, né, que falava ali do ambiente básico, era a mais correta. Questão 107. Essa questão aqui ela vai trazer um texto, né, de Jeremy Jackson, lá de fora, né, o Instituto de Oceanografia, Estados Unidos. O que o estudo desse cara mostrou? O declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, então sobrepesca de tubarões, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, então que eram consumidas por esses tubarões, né, explodisse para 40 milhões. Então a falta de um predador levou a população de uma determinada presa a aumentar muito de tamanho. Doce Vingança, aí ele vai falar aqui sobre a relação com os pescadores, né? Porque os pescadores pescaram tanto tubarão e essa arraia, ela tinha ali uma relação também, ela predava um outro produto que era de interesse dos pescadores, que são os mariscos, né?
E, portanto, a população de mariscos, que também tinha uma importância econômica ali, veio a cair por conta desse aumento da população de arraias, por conta da diminuição da população de tubarões. Então, olha só, ecologia, né? Puro suco de ecologia isso aqui. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos? Então, essa questão ela vai apresentar para a gente alguns gráficos e a gente vai ter que identificar qual das linhas nesses gráficos vão representar melhor a variação no tamanho dos tubarões, das arraias e dos moluscos. Então, aqui estão os gráficos, né? Diversas alternativas, A, B, C, D e E. A gente tem que pensar que tubarões diminuíram. Por conta da diminuição de tubarões, as arraias aumentaram muito. E por conta do aumento das arraias, a população de moluscos, os mariscos, né? Diminuíram muito. Onde é que a gente observa isso? Na letra C. Aqui, ó, tubarões caindo, arraias aumentando, moluscos caindo. Voltando aqui para o texto, eu queria chamar a atenção que isso aqui foi tirado do texto Nós, o Asteroide, publicado na revista Unesp Ciências, né, de autoria de Lopes, RJ. Vamos dar uma olhada nesse texto? Eu achei esse texto disponível na internet, não naquele site original. Ele tem essa forma meio que de um panfleto, né? Uma letrinha super miudinha, bastante texto para ler, são 4 páginas, mas super bem ilustrado, super bonito, super colorido, bastante, né, tabelas e tudo mais. Mas vê que é uma letrinha miúda, né? Então, assim, é uma leiturazinha que, enfim, cansa o olho, né? Reinaldo José Lopes, né, o autor do texto Nós, o Asteroide. Esse texto aqui ele vai falar sobre a relação da ação humana levando, né, que está sendo observada, né, que está levando possivelmente a um novo evento de extinção em massa, como muitos que já foram observados na natureza, né, em tempos passados. Então, de acordo com o texto, a pior extinção em massa depois da que dizimou os dinossauros pode acontecer neste século, com o desaparecimento de metade das espécies de animais e plantas da Terra e por culpa do homem, segundo o autor aqui, né? É um texto daqueles meio que tem uma atmosfera meio apocalíptica, né, de que o ser humano e sua relação de destruição da natureza, alterando os ecossistemas e causando, né, distúrbios, e os animais morrendo e entrando em extinção. Ele tem essa atmosfera, mas é interessante que ele traz, né, um texto que, embora tenha ali uma atmosfera bem apocalíptica, mas ele traz um texto fundamentado em dados, né, e que discute um tema que é importante, é relevante, de forma científica, né, até onde dá para ser científico. Tem também muita política aqui no meio, obviamente, né, muita ideologia. É um texto que a gente tem que ler com algum cuidado, mas, de novo, curtir o texto, né, porque é um texto muito bem escrito, o autor, né, fez um trabalho muito bem feito. Como eu disse, né, bem ilustrado, bem... E eu queria chamar a atenção especificamente, eu poderia puxar vários pontos aqui do texto para comentar, né? Enfim, é um texto muito interessante, mas eu não quero tornar o vídeo muito longo. Queria chamar a atenção só para esse quadro aqui no final, que se alguém tiver interesse em pegar, né, e clicar no link para ler esse texto aqui, que eu vou colocar na descrição, para dar uma olhada nessa tabela aqui, porque ela resume, né, eventos de extinção em massa que aconteceram no passado. E é um resumo tão bom, né, para estudar, assim, para a pessoa ter um contato, às vezes, assim, superficial com o tema. Às vezes a pessoa não quer estudar muito profundamente, mas pega uma tabelinha que nem essa aqui, ó. Sabe, tudo bem resumidinho. E, de novo, um tema importante, né? Então, por exemplo, extinção do Ordoviciano há 430 milhões de anos atrás, a extinção do Devoniano. Repara só, no Ordoviciano teve uma extinção em massa, né? Há 450 milhões de anos atrás. E cerca de 60% dos gêneros dos organismos marinhos sumiram, né? Por conta dessa extinção. Que durou, né, ao longo de 10 milhões de anos. Então, 10 milhões de anos que esse evento de extinção em massa foi se arrastando. Já no Triássico, a gente teve aqui, há 200 milhões de anos atrás, a gente teve um evento de extinção também, né? Onde cerca de 50% dos gêneros multicelulares sumiram. E o quanto tempo isso durou, incerto, ninguém sabe. Mas eu queria falar, na verdade, do Cretáceo, né? Eu acabei falando do Triássico. Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, a famosa extinção dos dinossauros, né? A duração dele, lembrando, essa aqui foi 10 milhões de anos. Essa aqui, de instantânea, né? Em poucos anos, todos os animais, né, 50% dos gêneros multicelulares, simplesmente morreram. Simplesmente, assim, sumiram, entraram em extinção em poucos anos. Né? Comparado com 10 milhões de anos dessa primeira aqui, essa aqui foi uma coisa instantânea. De acordo com esse texto aqui, a extinção que o ser humano está possivelmente, né, provocando, levando o planeta né, a acontecer no planeta, seria algo mais grave, inclusive, do que isso aqui. Então, assim, não vou dar muito mais spoiler, não. Quero que, né, vocês possam também ler o texto, só para chamar a atenção para isso. Questão 108. Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz da cebola, então uma imagem de microscopia, né, de tecido de raiz de cebola, visto ao microscópio. Em cada um dos números aqui seria uma fase do ciclo celular. Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível? Ou seja, a etapa onde os cromossomos estão no ponto máximo de condensação.
seria na 3, essa aqui. Beleza, eu vou pegar essa imagem aqui original pra gente poder ver com mais aqui. Essa aqui é a imagem original de onde a questão foi tirada, né? Lá da histologia.icb.ufg. Então veja aqui, ó, a raiz de cebola 1, 2, 3, 4, 5. 1, intérfase. Aqui então a gente tem a intérfase. 2, prófase. Então isso aqui seria uma prófase. 3, metáfase. Então aquela lá da questão, né? Era a metáfase. É onde os cromossomos estão mais adensados, né? Melhor hora para se observar os cromossomos é durante a metáfase. 4, anáfase, que é onde esses cromossomos começam então a migrar, né? São puxados começam a ser puxados para polos opostos das duas células que agora estão em formação, a partir de uma célula, né? Original. E por fim, 5, a telófase, que é quando aqui os pares de cromossomos já se separaram. E daqui para frente agora só mesmo a citocinese, né, que vai separar esses dois citoplasmas. E vamos ter aqui duas células, né, a partir de uma célula original. A questão 116 traz pra gente aqui um quadro, né, uma imagem. Bom, o quadro é um esquema da via de produção de biocombustível com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada. Ela fala aqui sobre a inserção de um gene, né, DGAT. Bom, além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível triacilglicerol. Então aqui a gente tem a imagem, né, aqui CO2, água, o sol, né, fotossíntese. Aí forma aqui triose, fosfato, né, enfim, a fotossíntese normal, né. Outras etapas aqui que levariam, aqui tem uma via normal, né, comum, e aqui teria uma via lateral que levaria no final das contas à formação aqui de ácidos graxos, diacilglicerol e triacilglicerol. É isso aqui que eles querem. Bom, considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse biocombustível seria então o gás carbônico adquirido via fotossíntese, né, que está aqui no começo da sequência de eventos aqui que levaria à formação desse triacilglicerol. O texto que está lá na referência da questão é esse aqui. Vou gastar meu inglês aqui agora de novo, né? NREL creates new pathways for producing biofuels and acids from cyanobacteria. Basicamente o que eles estão fazendo aqui, um texto curto, 2 páginas, para quem quiser ler. Bom, cianobactérias usam a fotossíntese para converter dióxido de carbono em açúcares, como glicogênio, enfim. No entanto, pesquisadores nesse instituto aqui descobriram que a fotossíntese pode ser redirecionada para produzir lipídios e ácidos orgânicos valiosos, né? E aí ele fala um pouco aqui, né, sobre como que isso poderia, no final das contas, levar à produção de biodiesel. Como eu disse, é um texto curtinho, né? Mas aqui, ó, só interessante, né, para mostrar aqui a imagem original, né, coloridinha. Na cianobactéria, a fotossíntese normalmente faz, né, até o final, por diversos caminhos, pathways, né, para produzir sacarose, glicogênio ou polibeta-hidroxibutirato. Também outros produtos. O NREL, né, os pesquisadores, bloquearam alguns caminhos. Então, repara aqui, onde ele colocou um X, né, foi onde eles bloquearam determinada via, né, por quê? Porque, como eu disse, né, eles queriam chegar aqui, né, no triacilglicerol. E no final das contas, né, biodiesel. Então essa que é a ideia do texto. Um texto, esse aqui, honestamente, para quem tá treinando inglês, né, para quem quer realmente assim se manter, né, treinar, ler questões científicas é interessante, mas não é para qualquer um não. Questão 118. Os distúrbios por deficiência de iodo são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Não quero ler isso tudo não, vamos ver aqui se a gente vai para a parte importante logo. No Brasil vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluir, né, o iodeto de potássio. Bom, essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Qual glândula humana depende ali do iodo para produzir determinado hormônio? A tireoide, né? Isso aqui é uma questão de fisiologia que não é muito meu forte, então assim, na dúvida eu pego e prefiro colocar um texto depois aí na descrição para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Basta a pessoa ter em mente, né, a relação aí da tireoide com o iodo, né? E os hormônios tireoidianos, né, T3, T4. É um tema chatinho, né, eu mesmo não gosto muito, mas para quem quiser depois vai ter um link aí na descrição sobre isso aqui. A questão 119 é uma questão da química, né? Nota que a resolução dela vai envolver um conhecimento específico da química. Não é minha pretensão aqui dar aula de química, até porque eu não sei, né? Não sou professor de química. Mas basicamente por que eu trouxe essa questão aqui? Porque ela fala de um animal que possui um odor e esse odor protege ele, afasta os predadores naturais dele, né? E, enfim, esse odor seria provocado ali por um feromônio. Então, assim, tem muita coisa de biologia aqui, muito conteúdo de biologia, né, que a gente pode utilizar para refletir sobre relações ecológicas, né, relação presa-predador, evolução, de certa forma, né, porque seleção natural, né, porque imagina que esse odor
Alguns indivíduos numa população tinham um odor levemente mais forte, e esse odor levemente mais forte tornava eles menos interessantes, né? Menos agradáveis para os predadores. Então eles iam sobrevivendo mais e deixando mais descendentes, né? E esses descendentes nasciam alguns com um odor ainda mais forte, né? E que eram ainda menos agradáveis para os predadores. Então, assim, a gente tá falando o quê? De seleção natural, né? Alguém que tinha uma característica e por conta dessa característica morria menos e deixava mais descendentes, né? Reproduzia mais, né? Enfim, bom, a resolução da questão, dito tudo isso, né? A pessoa teria que saber, uma vez que esse feromônio, ele é uma molécula, né? Que tem isomeria trans e um grupo tiol. De novo, não vou dar aula de química, vou colocar um vídeo do Marcelão da Química aí explicando isso aqui, porque ele explica melhor, né? A estrutura desse feromônio, sabendo essas duas características dele, seria a letra B, né? Isomeria trans, né? Formando um X assim, né? O H com H. Repara, não poderia ser A, né? Por conta da isomeria trans. Não poderia ser A, não poderia ser D, né? Então, teria que ser isso aqui. E o grupo tiol, aqui que estaria também uma coisa que talvez até eu, se me pegar desprevenido, até eu erro isso, né? Porque eu lembro assim que eu olhei pra letra E, por exemplo, e o S estava ligado direto no C, na cadeia principal, né? E eu achei que isso aqui não estava correto, né? O S não podia estar ligado no C, não sei por que eu pensei isso, mas no final das contas estava certo, então não vou nem reclamar. Eu achava que o C, né, o CH2 tinha que estar ligado no C da cadeia principal. Enfim, são detalhes que às vezes a gente, né, enfim, chuta e na sorte acerta. Enfim, questão 121. O resultado de um teste de DNA, aquela questão que eu já falei, né? Aprendam esse diagrama aqui, porque uma vez que você aprende como isso aqui funciona, você não erra mais esse tipo de questão. É um ponto de graça para você, e você se preocupa menos com a questão, né? Enfim, gasta mais tempo com outras questões que de repente, né, exigem mais. Bom, entre cinco jovens está representado na figura a barra, as barras escuras correspondem a genes compartilhados. Então aqui a gente quer saber, né, quem é o filho, né, desse casal. Qual dos jovens então seria filho desse casal? O jovem número 3, né? Foi o único que não entrou em nenhum momento em nenhuma contradição nas bandas aqui que foram apresentadas, né? Dos genes compartilhados. Esse aqui, por exemplo, ele puxou da mãe. Esse aqui ele puxou do pai. Aqui ele não tinha nada, mas nem o pai nem a mãe tinham nada também. A gente pega esses exemplos, né? Onde nem a mãe nem o pai tem nada, por exemplo, ou onde os dois têm a banda preta. Aqui, por exemplo, aqui nenhum dos dois tinha nada. Ele também não tem. A gente poderia eliminar, né, com base nisso, os outros filhos, porque, por exemplo, aqui não tem nada. O 1 tem, o 5 tem. Então risca esses dois, eles já não podem ser, né? Nesse aqui, ela não tem, ele também não tem. O filho 1 tem, o filho 5 também tem. Então a gente já tinha riscado eles, né? Aqui embaixo, eles não têm. O 1 tem, o 2 tem, o 4 tem. Então podia arriscar o 2 e o 4 também. Entendeu? E eventualmente o único que sobrava era o 3. Foi o único que não entrou em contradição com ninguém. 125, uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e após o parto os médicos testaram o sangue. Isso aqui vai falar sobre eritroblastose fetal. Só pelo comando da questão C a gente já pega, né? Pelo texto, né? A determinação do grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Isso aqui é importantíssimo. Imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Isso aqui dá conflito, né? Quando o filho é positivo, a mãe é negativa, dá conflito, dá a famosa eritroblastose fetal. Pode dar, né? Numa segunda gravidez da mulher, ela vai reagir ao sangue do feto. Bom, qual é a função dessa solução de anticorpos? É justamente prevenir que isso aconteça, né? Que a mãe reconheça o sangue do filho como sendo uma invasão e ela desenvolva anticorpos contra aquilo. Então, você não permite que o sistema imunológico da mulher desenvolva anticorpos contra o sangue do filho dela. Você já dá os anticorpos, né? Previne que o sistema imunológico dela crie memória imunológica contra o sangue positivo, para caso no futuro ela venha a ter um outro filho sangue O positivo, ela não reaja àquele filho, né? Basicamente, essa aqui é a ideia aqui. A função da solução de anticorpos é destruir as células sanguíneas do bebê, para quê? Para não permitir que a mulher desenvolva anticorpos contra ela e eventualmente venha a gerar resposta imunológica contra o RH positivo, para caso numa gravidez futura ela não venha a desenvolver, né, a eritroblastose fetal, o feto no caso, né, desenvolver a eritroblastose fetal, que pode levar à morte do feto. Um tema complicadinho, fiquem de olho aí na descrição do vídeo, vai ter algum link aí para uma leitura mais aprofundada. Questão 128, evolução. Temos aqui uma árvore, né, de parentesco entre primatas. Bom, a árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidia, na qual a sigla MA significa milhões de anos. As ilustrações representam da esquerda para a direita, o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e
a similaridade genética vai estar relacionada com a proximidade evolutiva entre os grupos, né? Então a gente repara aqui que chimpanzés e bonobos, eles formam um grupo irmão, certo? E o ser humano vem logo depois aqui. Então o ser humano, ele teria, né, uma maior similaridade genética com o grupo que vem logo, né, posteriormente a ele, logo acima dele na árvore. E esse grupo, então, seria esse grupo que contém chimpanzés e bonobos. Portanto, letra D, chimpanzés e bonobos. Bom, então só a nível de brincadeira, eu corri atrás, né, dos vídeos anteriores, o vídeo de 98, o vídeo de 2005, para trazer, né, para comparar aqui, né, as árvores filogenéticas relacionadas a primatas que já caíram no Enem. Então lá em 98 o Enem botou essa árvore aqui, né, logo a primeira prova que a gente discutiu aqui na playlist, trazendo aqui diversos grupos de primatas. Ele estava discutindo, né, como foi dito na questão, a filogenia dos primatas antropóides. E repara que a escala temporal dessa árvore filogenética aqui remontava a 50 milhões de anos, né? Em 2005, o Enem já trouxe aqui uma outra árvore filogenética que remontava ali até 90 milhões de anos, né? Pegava ali o possível ancestral comum mais antigo de todos os primatas, né? E colocava alguns grupos além do que tinha caído em 98. 98 falava de símios do Novo Mundo, símios de Velho Mundo, aqui os hominídeos, né? O gibão, o orangotango, o gorila, chimpanzé, homem. Aqui ela já falava dos lêmures, né? Loris, tarcísios, etc. Macacos do Novo Mundo. Então, assim, sempre uma abordagem um pouco diferente, né? Dependendo do que está sendo discutido. Né? Ele pode colocar uma escala um pouco maior, um pouco menor, mais grupos, menos grupos. E na prova atual a gente discutiu uma árvore filogenética que remontava a no máximo ali 13 milhões de anos, né? Que na de 98, por exemplo, seria mais ou menos aqui, né? Onde estava aqui, onde surgia realmente essa aqui, ó, orangotango, gorila, chimpanzé, homem. Aqui, por exemplo, eles não colocaram um bonobo, né? Aqui a gente já vê essa relação do chimpanzé com o bonobo de um grupo monofilético, certo? Então, assim, só para mostrar aqui como, dependendo do que você vai discutir, né, de qual vai ser o tema da questão, de qual grupo especificamente vai estar sendo trabalhado, você pode utilizar árvores, né, fazendo apenas recortes, né, de alguma parte da árvore, colocando, né, mais tempo, mais grupos, menos grupos. E, enfim, isso enriquece bastante, né, a possibilidade de abordagens. Você pode colocar formas intermediárias, por exemplo, né, você pode suprimir essas formas intermediárias e falar apenas dos grupos terminais. Enfim, tudo isso são possibilidades. Questão 129 vai falar assim: os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda, brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Então, basicamente, ela resume, né, todas as transformações que o sapo passa, né, na fase de girino. Eventualmente vai crescendo, né, vai se transformando em sapo adulto. Repara que na fase de girino ele tem brânquias, então ele tem respiração branquial, vive na água, né? E eventualmente na fase adulta ele vai começar a ganhar mais o ambiente terrestre, né? Embora ainda tenha uma dependência do ambiente aquático. Mas já vai ter um pulmão, já vai ter uma respiração cutânea, né? Tudo isso são características, né, dos sapos que é interessante a pessoa saber. Bom, posteriormente a cauda desaparece por apoptose. Aqui é que está o X da questão, da questão. Ou morte celular programada, regulada por genes resultando num sapo adulto jovem. Então, o desaparecimento da cauda do girino se dá por apoptose ou morte celular programada. A organela citoplasmática, envolvida diretamente no desaparecimento da cauda, então ela quer saber assim, o mecanismo dessa apoptose, né, desse desaparecimento dessa cauda, ele tá fundamentado em quê? Né, em qual organela citoplasmática que vai estar agindo nesse processo? Os lisossomos. É, para falar de apoptose, né, falar sobre todos esses fenômenos aqui, teria que pegar um monte de link de diversos sites diferentes, né? Então, qual foi a ideia que eu tive? Eu vou colocar um link aí para uma dissertação de mestrado, que eu achei na internet, achei muito boa, né? Não li toda, obviamente, né? 51 páginas, dei uma lida na introdução. Mas o que é interessante de uma tese, por exemplo, de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado? São trabalhos acadêmicos que o autor vai desenvolver um tema, mas antes de falar sobre o experimento que ele fez e sobre a hipótese que ele tenha, né? Ele vai ter que fazer uma contextualização teórica daquilo, ele vai ter que fazer uma revisão de literatura, né? Onde ele vai abordar todos os temas que são importantes e fundamentais para trabalhar, né, aquele tema que ele está querendo pesquisar. Então esse autor aqui vai falar, né, vai fazer um trabalho ah, especificamente, né, sobre o crescimento e absorção da cauda de girinos de rã touro. Então, assim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para quem não está acostumado a ler dissertação de mestrado, né, mestrados, doutorados, esse mestrado aqui ele é até pequenininho, né, 51 páginas. Tem mestrados que podem chegar a 200, 300 páginas. Já vi casos, né, nem todos.
Bom, então aqui está o esqueleto, né? A coluna vertebral do trabalho dele. Aqui que estão todos os temas. Repara que ele faz uma breve introdução, né? Fala os objetivos da pesquisa dele e faz uma revisão de literatura. É nisso aqui que eu estou interessado, porque, né? Aqui ele vai falar sobre girinos, né? Vai falar sobre metamorfose, vai falar sobre especificamente esse tópico aqui, ó, morte celular, que é a apoptose, né? Então vamos lá nessa página aqui onde ele fala de apoptose. Tá aqui, ó, morte celular. A apoptose, morte celular programada, é um mecanismo essencial para a sobrevivência e manutenção dos organismos multicelulares. Ah, enfim, alterações morfológicas, né? Ele vai falar aqui bastante, né, sobre o tema. Essa parte aqui é bem interessante. Alguns mecanismos de desencadeamento apoptótico são conhecidos, contudo, os dois mais bem caracterizados são extrínseco e intrínseco. Aqui ficou bem específico, né? Mas é interessante a pessoa ler isso aqui para realmente entender o tema assim com mais profundidade. No primeiro, a apoptose, no extrínseco, né, a apoptose ocorre pela ativação dos receptores de morte celular na superfície da célula, ou seja, lá na membrana, né? Enquanto no segundo, o intrínseco, ocorre o processo acontece devido à dissolução do citocromo C, lá na mitocôndria, né, presente na membrana interna da mitocôndria. Então, só que interessante, né? Ele faz realmente toda uma contextualização, ele fala sobre o processo de forma bem aprofundada, citando, né, trabalhos, citando autores, citando literatura pertinente. Então, olha só, durante o estresse nutricional, lisossomos das células de diferentes tecidos iniciam autofagia de organelas e proteínas a fim de reutilizar os nutrientes que as compõem. Esse mecanismo protege as células e as mantém vivas. Importante, né? Então, para a sobrevivência, como foi dito lá. É... O lisossomo é uma organela ligada à membrana interna da célula e contém inúmeras enzimas hidrolíticas. Aqui, essas enzimas que vão estar atuando, né, na destruição, na digestão, né, dos materiais. Entre elas, as fosfatases, aqui ele vai falar, né, coisas mais específicas. Ah, aqui nessa parte, né, três formas de destruição celular, né, morte celular. Apoptose, semelhante à apoptose ou necrose. A apoptose ou semelhante à apoptose possuem como características a ordenação de eventos que acarretam na morte celular programada, enquanto que a necrose, que não é, tá? Não confundam nunca necrose com apoptose. Inclusive, isso aqui já foi temas de questões em algumas bancas de vestibulares aí. A necrose é patológica e corresponde. Enquanto a apoptose é um processo natural e bom que aconteça na célula, né, porque reaproveita nutrientes e tudo mais, a necrose é patológica e corresponde a um processo desordenado, levando à morte celular por um mecanismo patológico. Portanto, ela causa danos, inclusive, nos tecidos. Então, assim, os lisossomos, né, têm papel essencial na fase de limpeza após a morte celular. Então, uma vez que a célula está morta, os lisossomos vão lá, né, e ainda fazem a limpeza do local, né, tornando possível o reaproveitamento dos nutrientes da antiga célula, né, para a síntese de novas biomoléculas. Tá vendo como é interessante, né? Ele faz realmente assim uma revisão de literatura super aprofundada, citando literatura. Por isso que eu estou trazendo esse texto para cá, para referência aí. E recomendo, né, a quem gosta de ciências aí, que vislumbra um dia estudar alguma disciplina científica, a começar a se acostumar, né, a ler trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, etc., artigos científicos, né, por que não? Bom, questão 130, a horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar. Ok, ela vai falar sobre agricultura aqui. O processo denominado desidratação osmótica tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, é, porque ela fala aqui, né, de um problema para conservar, né, as frutas e as hortaliças que são produzidas. Então tem uma escassez de processos. E a desidratação osmótica, então, seria uma técnica, né, que teria ali algum tipo de benefício nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Então, assim, desidratação osmótica, levando à conservação, né, de frutas e hortaliças. Bom, esse processo para conservar o alimento remove a água por osmose, né? Pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Então, aquele mesmo papo de osmose, lembrando que osmose é a passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se você tem, por exemplo, um meio aqui com uma membrana semipermeável, e você tem um meio mais concentrado dissoluto, né? E um meio menos concentrado, a água vai passar do meio menos concentrado pela membrana para o meio mais concentrado para, né, dissolver aquele meio mais concentrado ali. Isso é a osmose. Basicamente, essa é a ideia aqui da questão. Dessa forma, eles retiram água dessas frutas e hortaliças, né? E com isso conservam o material. Questão 133, uma questãozinha de genética, um heredograma, né? O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então a gente tem aqui, né, dois casais parentais, né? Um com um indivíduo não afetado e uma mulher afetada. Nesse casal de cá, um homem afetado e uma mulher não afetada. Assim, a gente já começa a perceber aqui que aparentemente não é uma questão que vai envolver nada de cromossomos sexuais, né? A gente pode começar a suspeitar aqui de uma herança autossômica.
uma vez que, né, afetou homem, mulher. Mas repara que na primeira geração aqui de filhos desses casais, nenhum foi afetado. Então a gente pode suspeitar também de uma herança recessiva. E numa F2, né, que a gente pode colocar assim, a gente teve 4 indivíduos não afetados e um afetado. Mas o comando da questão diz o seguinte: o indivíduo representado pelo número 10, que eu coloquei uma interrogação aqui, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética aos seus filhos, calcula a probabilidade de ele ser portador desse alelo. Então ele quer saber qual é o genótipo dele, para saber qual é a probabilidade de ele passar esse alelo para um potencial filho dele, né? Então, como é que a gente resolve isso? Se 1 e 4, tá? São azão. Eu estou assumindo aqui que quem não expressou a característica, posto que é uma herança que eu assumi, né, como sendo uma herança autossômica recessiva, quem não expressou a característica ou é homozigoto ou é heterozigoto, né? Então eu assumi que eles têm que ter o alelo o azão, mas eu assumi que eles são homozigotos dominantes porque na F1 nenhum expressou a doença, né? Então quando a gente pensa lá nas ervilhas de Mendel, né, que ele cruzava ervilhas amarelas azão, né, com ervilhas verdes azinho, e toda a F1 vinha amarela, né, era isso aqui, né, era um cruzamento de linhagens puras. Então ele é homozigoto dominante, eu assumi, e ela homozigota recessiva, no caso desse casal aqui. E aqui seria o contrário, o homem seria homozigoto recessivo e a mulher homozigota dominante. Eu assumi que eles são linhagens puras. Mas o cruzamento dos dois vai gerar indivíduos o quê? 100% heterozigotos, como as ervilhas de Mendel, né? As ervilhas amarelas, mas elas eram heterozigotas. E 100% da F1 era amarela, porque tinha o alelo dominante. Bom, dito isso, então 5, 6, 7, 8 e 9 são heterozigotos, ponto final. Dito isso, se 7 e 8, que são um casal aqui, que são os pais de 10, né? Se eles são heterozigotos, o cruzamento entre heterozigotos, você vai ter uma proporção ali de 3 não afetados para 1 afetado. Sendo que desses 3 não afetados, 2 são heterozigotos e 1 homozigoto dominante. A gente sabe que esse 11 aqui é um homozigoto recessivo, né? Porque ele foi afetado. E como é que a gente sabe que 10... Bom, 10 não pode ser homozigoto recessivo, porque ele não expressou a doença, certo? Então ele não pode ser azinho. Logo a gente, né, corta isso aqui, a gente não considera o azinho. A probabilidade dele ter o alelo seria de 2, né, terços. Por que terços e não quartos? Porque a gente anulou o azinho. Então 2 terços, 2 de 3. 2 terços, né, 2 dividido por 3 dá 0,666, 67%, como diz a questão, né? Então, assim, essa é a resolução da questão. Parece muito complicado, mas não é. É uma coisa assim que tem que praticar muito, fazer muito questão desse tipo aqui, para ser capaz, né, de construir todos os genótipos do heredograma, depois pegar, né, as probabilidades, fazer o cálculo para saber qual é a porcentagem. Repara que você tem que transformar, né, 0,6 numa porcentagem, 67%. Né, você faz o arredondamento. Não tem nenhum mistério. Mas enfim, eu entendo porque isso aqui assusta algumas pessoas, porque durante muito tempo isso aqui me assustou, né? Mas depois que eu aprendi a fazer, você vê que é uma coisa simples, né? Bom, questão 135. Atualmente, o medicamento de escolha para tratamento de esquistossomose causada por todas as espécies de verme esquistossoma é o Praquizentel. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Então isso aqui é uma questão de evolução, né? De seleção artificial, de alguma forma, né? Variedades existentes, linhagens resistentes a determinado princípio ativo, a determinado fármaco. A gente ouve falar muito disso em relação a bactérias com antibióticos, né? Mas aqui agora a gente está vendo um parasito, que é um verme, né? Portanto, um euminto, ficando resistente a um antirreumíntico, a um fármaco antirreumíntico. Bom, então qual seria o mecanismo? Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito, porque os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito morrem e, né, na maioria das vezes, não vão ter tempo de deixar descendentes, portanto, a genética deles de não ser resistente não é passada adiante, enquanto que a genética de ser resistente ao medicamento é passada adiante porque, né, os pais sobrevivem e deixam descendentes. Basicamente é isso, uma questão de evolução, seleção natural e, enfim. Assim, nós ficamos por aqui. É um vídeo bem interessante, eu gostei muito dessa prova, muitos temas legais. Nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2018.